Fala galerinha, beleza? LF aqui com vocês nessa semana derradeira aí para a prova discursiva da UERJ e, atendendo pedidos, LF vai gravar um vídeo sobre reações orgânicas. Um não, LF vai gravar 4 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre os tipos de reações orgânicas, os reagentes que mais apareceram nas provas discursivas durante os últimos anos na UERJ e vamos falar de um deles especificamente. Então, tá curioso para saber? Vem comigo depois da vinheta que você vai ver qual é o reagente, quais as reações que mais apareceram na prova da UERJ e depois, no finalzinho, o LF vai dizer para você quais os outros reagentes que teremos nos outros vídeos. Então vem com o LF, vamos lá, vamos resolver. Vem comigo. Salve galerinha, estamos aqui para mais um videozinho De Olho na UERJ com o LF aqui com vocês, galera. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre os tipos de reações orgânicas aí de uma maneira geral, beleza? Então vem comigo aqui falar um pouquinho sobre isso. Então o LF está trazendo aqui para vocês os tipos de reações orgânicas, vamos falar aqui, né? As reações orgânicas de uma maneira geral, e aí independentemente da prova da UERJ, mas de uma maneira geral, nós temos as reações do tipo de adição, onde ocorre quebra da ligação π ou abertura do ciclo, as reações de eliminação, formação de ligação π ou fecha a cadeia, né, fazer formação de ciclo, que seria o contrário, né, uma reação de adição ao contrário de eliminação, reações de substituição, onde a gente tem troca de grupos, no qual ela pode ser uma substituição nucleofílica ou eletrofílica, assim também como na adição, tá, galera? Nós temos adições, né, que podem ser nucleofílicas e adições que podem ser eletrofílicas. No momento das reações que o LF for resolver com vocês, eu vou falar o mecanismo da reação, mesmo que a questão não pergunte, tá? Se é uma reação de adição nucleofílica, eu vou dizer por quê. Se for eletrofílica, eu vou dizer por quê, assim como na substituição. Então acompanha essa sequência de 4 vídeos aí, galera. Hoje nós vamos falar de um reagente especificamente. Já já vocês vão saber quem é. Bom, tem as reações de oxidação, as reações de redução, que é o contrário, né? Geralmente com sódio borohidreto e o mais comum na prova da UERJ, que já caiu 2 vezes, né? O reagente de Grignard, que é um halogeneto ligado ao magnésio com um radical orgânico, beleza? Bom, galera, então quem são os reagentes que mais apareceram, né? Os que mais apareceram na provinha da UERJ desde 2010, a LF fez um levantamento aqui para você. Então nós temos os alcenos com 5 questões, seja ela direta ou indireta. Tem questão que você começa com um reagente, passa pelo alceno e o alceno reage de novo, tá? Então esse cômputo que eu fiz aqui leva em consideração também, né, esse conjunto que você vai ter ali uma interseção, tá? Então pode ter reação que tem alceno com álcool, haleto com alceno, haleto com álcool. Anel benzênico, né, o anel aromático, 2 questões, uma mais recente. Álcool é o nosso recordista, com 8 questões, seja direta ou indireta. Compostos carbonilados, né, que vão apresentar carbonila, seja ela ligada à hidroxila, formando ácido carboxílico ou não, e aí seria carbonila de aldeído ou carbonila de cetona, beleza? E aletos, né, os carbonilados, 4 questões, aletos, seja direto ou indiretamente, 3 questões, beleza? O que eu quero dizer com direto ou indiretamente? Direto é quando o cara fala, fulano de tal é um alceno e reage, só ele reagindo. Mas tem reações que a gente pode partir de um álcool, chegar no alceno, e aí esse alceno vai fazer uma reação de oxidação, beleza? Então, olha só. Então, galera, existem questões que vão ter o cara direto, né? O reagente aqui, o álcool, por exemplo, ele sendo obtido de forma indireta ou ele sendo reagente direto. Então aqui a gente vai ter as questões que vão entremear, né? Eu vou ter alceno com aleto, aleto com álcool. Enfim, a LF já falou isso aqui para vocês. Bom, galera, então quem é o cara que nós vamos começar a falar nesse vídeo e mostrar 3 questões para vocês? Então, é o nosso querido, o nosso querido, né? Alceno ou os queridos alcenos. Então vamos lá, galerinha. Vamos falar um pouquinho sobre algumas reações que podem ocorrer em alcenos. Primeira, oxidação branda,
Fiquem atentos com o meio reacional, permanganato e meio básico ou aquoso, sem aquecimento. Bom, essa reação forma um diálcool vicinal, tá legal? Forma um diálcool vicinal, onde a gente quebra a ligação π e acrescenta OH. E a gente vê que realmente ocorre uma oxidação, né, desse carbono. Se nós levarmos em consideração aqui hidrogênios, olha só, a gente vai calcular o NOx desse carboninho aqui, ó. Hidrogênio é mais um, aqui é mais um, e esse carbono aqui, como está ligado do outro lado do carbono, a gente não vai fazer nenhuma diferença de eletronegatividade. Então, esse carbono aqui é menos 2. Então, o mesmo carbono aqui, ó, eu esqueço essa parte, porque é carbono. Vamos supor que aqui seja hidrogênio, hidrogênio, mais um, esse outro hidrogênio mais um. Só que aqui tem o oxigênio menos 2, beleza? Então, mais 3 com 1, 2, 3, menos 2. O NOx dele foi para menos 1, perdão, menos 1. Então, menos 3, então ele saiu de menos 2, aumentou para menos 1. Então, aqui ocorreu uma oxidação. Essa oxidação foi branda, por quê? Porque só teve uma variação de 1 no NOx desse cara. Então, oxidação enérgica, o NOx ele já vai variar um pouco mais. Ele pode chegar até 3, mais ou menos, aqui no ácido carboxílico. Como é que a gente faz oxidação enérgica? Permanganato e meio ácido com aquecimento. Ou, galera, ou dicromato de potássio. Alguns problemas colocam dicromato de potássio em meio ácido. Não precisa colocar meio ácido, porque o dicromato só existe em meio ácido. Se não estiver em meio ácido, ele é o cromato de potássio. Então, cromato de potássio amarelo, em meio ácido fica de cromato de potássio laranja. Então, também pode ser esse reagente indicando oxidação enérgica. E na oxidação enérgica, o que acontece com o oceano? Quebra a dupla toda, você completa com oxigênios. E aí um detalhe, se você completar o carbono da dupla com oxigênio e ele ainda estiver ligado a um hidrogênio, você vai completar isso aqui para transformar numa OH, beleza? Então é oxidação completa. Para ele ir para o estágio de oxidação mais elevado, no caso dos compostos orgânicos, compostos orgânicos com carbono, os inorgânicos a gente consegue ir a carbono mais 4, né, no CO2, mas os compostos orgânicos a gente chega até ácido carboxílico, que é mais 3. É o último estágio de oxidação aqui nesse caso, beleza? Bom, o que mais eu queria falar aqui é o seguinte, né? A gente aqui quebrou a dupla, beleza? Então, se ele tiver hidrogênio, a gente acrescenta oxigênio para virar OH. Agora, interessante que tem uma questão que a gente vai ver hoje, é que a gente consegue, pela reação de oxidação, determinar se a dupla ligação ela é no final da cadeia do alceno. Isso que a gente vai fazer na questãozinha que eu vou trazer para vocês. Uma outra reação que ainda não apareceu na prova da UERJ, tá? A oxidação enérgica já, mas a ozonólise ainda não apareceu. A ozonólise, a gente quebra a dupla, grosso modo é isso, né? E a ozonólise, ela ocorre na presença de água e zinco, porque vai formar um intermediário chamado de ozonídeo, e esse ozonídeo ele é hidrolisado. E aí, ao ser hidrolisado, ele capta um oxigênio e vira água oxigenada. Como a gente não quer, né, a produção deixa eu apagar isso aqui, que aqui é o H do aldeído, tá? Como a gente não quer a produção de ácido carboxílico, porque se eu quisesse oxidar, lembra que eu falei aqui em cima, ó, C+OH. Se eu tenho isso aqui na oxidação enérgica, isso vira OH. Na oxidação por ozonólise, para em H. Beleza? Então, se eu tiver a oportunidade de parar em aldeído, vai parar em aldeído. A oxidação enérgica não para em aldeído, vai ácido carboxílico. Show de bola? Então, mais ou menos esse é o resumo aqui de oxidação. Também podemos ter reação de adição em alcenos, e aí a gente vai obedecer a regra de Markovnikov, no qual ele diz a adição do hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado, beleza? Então, quando eu quebro a ligação π aqui, o hidrogênio vai entrar nesse carbono da ponta, porque ele tem 2 hidrogênios, e o bromo vai entrar nesse carbono aqui da dupla. Beleza? Existe uma possibilidade disso inverter, mas é só com HBr na presença de peróxido, apenas nessa
condição que nós chamamos de inversão de Karash. Nunca caiu na prova da UERJ. Uma outra reaçãozinha que já caiu na prova da UERJ é a adição de bromo, que é chamado também o teste de água de bromo ou bromo na presença de tetracloreto de carbono. Quando o bromo está na presença de tetracloreto de carbono e o reagente tem ligação π, o bromo, que tem uma coloração castanha na água, tá? Ele vai ficar incolor em contato com algum reagente com dupla ligação. No caso, seria alcenos. Belezinha? Então, isso aqui já caiu na prova da UERJ e a gente vai falar um pouquinho sobre esse teste já já. Bom, e a reação de hidratação? Nesse levantamento que eu fiz nos últimos 14 anos, a gente não tinha reação de hidratação, mas em 2000, agora eu não lembro, 2006 ou 2005, caiu uma reação de hidratação, beleza? E a gente vai ver isso num outro vídeo, no qual a LF vai falar também de outros reagentes orgânicos, belezinha? Então, reação de hidratação também obedece à regra de Markovnikov, que é a regra que, junto com aquela que quando a gente tem que tirar carbono da cadeia, hidrogênio da cadeia, a gente tira do carbono menos hidrogenado, é o que a gente chama de bom, xibom, xibom, bombom. O que é isso? Quando você tira hidrogênio, é do menos hidrogenado. Quando você adiciona hidrogênio, é para o mais hidrogenado. Ou seja, o pobre cada vez mais pobre. E aqui é o rico cada vez mais rico. Então a gente tira hidrogênio quando precisa tirar da cadeia para formar uma reação de eliminação, desidratando álcool, o que for, a gente tira do carbono vizinho menos hidrogenado. E quando adiciona hidrogênio, vai para o carbono mais hidrogenado. Então a hidratação também a gente vai levar em consideração essa questão, que é o que nós chamamos de regra de Markovnikov. Beleza? Então, galera, vamos para a primeira questão. A primeira questão é a seguinte, ó, um alceno, então ele já diz para a gente que é um alceno. Então, ó, um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu cetona. Olha, isso é uma dica importantíssima. Por quê? Porque para produzir cetona, se liga no LF, o carbono da dupla tem que ser ramificado. Beleza, galera? Então, o carbono da dupla precisa ser ramificado. E o porquê isso, LF? Porque quando a gente quebra a dupla, aqui vai ter um outro pedaço da cadeia, né? Quando a gente quebra a dupla, ele não vai ter mais oxigênio, mais hidrogênio ligado a carbono para virar OH. Então, a cetona ela é obtida para carbonos que têm dupla e esse carbono ele é ramificado, beleza? Então, a gente já sabe que ele é ramificado. Verificou-se que a reação, aí já tem cetona e 1,4 litros de CO2. Opa! CO2 medido nas CNTP. Galera, alceno que, ao oxidar de forma enérgica, formou cetona mais água e CO2, isso indica que esse é um alceno terminal. Como assim, LF, é alceno terminal? Ele vai ter a dupla ligada ao carbono da ponta, ao carboninho da ponta. Por que isso, LF? Porque quando a gente quebra a dupla, vou esquecer essa parte aqui da cadeia, já quebrei a dupla. Vou completar com oxigênios. O que o LF falou lá no início? Se tiver hidrogênio ligado ao carbono que tinha a dupla, a gente vai transformar esse hidrogênio em um H. E quando o carbono é terminal, ele tem 2 hidrogênios ligados ao carbono da dupla. Logo, o que nós temos aqui? Ó? H2CO3 é o ácido carbônico que sofre desproporcionamento, liberando CO2. Então, esse alceno, além de ser ramificado pela dica de cetona, ele tem a dupla ligação na ponta da cadeia. Beleza, galera? Então, isso é primordial para resolvermos a questão. Então, vou botar aqui, ó, esse alceno aqui é um alceno terminal. Bom, nas reações a gente tem sempre um mol do alceno, formando sempre, não, nesse caso aqui vai ser, porque ele só tem uma dupla para quebrar, então vai ser um mol de alceno para um mol de CO2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir a massa molar desse alceno.
Uma vez eu sabendo a massa molar desse alceno, a gente sabe que alcenos, a fórmula molecular é CnH2n. Eu vou fazer de uma maneira mais simples, ela dá um trabalho um pouco maior, mas ela é mais simples. Então, 1 mol de alceno é uma estequiometria. Então, isso é muito comum na prova da UERJ. Ele envolver assuntos diferentes, seja em reação orgânica com isomeria, reação orgânica com estequiometria, tá? Então, pode ser que isso aconteça na provinha, tá? Então, 1 mol de alceno forma 1 mol de CO2. Eu quero descobrir a massa molar do alceno, então vou transformar 1 mol de alceno em sua respectiva massa molar em grama por mol. É minha incógnita. E como ele diz que o CO2 foi medido na CNTP, 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Então eu tenho 22,4 litros de CO2. Então ele me disse que 3,5 gramas do alceno, de CnH2n, formou 1,4 litros de CO2. Quando eu calculo essa massa molar aqui por essa regra de 3, a gente chega no valor de 56 gramas por mol. Agora, como é que eu vou saber qual é a fórmula do alceno, LF? Simples. Como a gente tem aqui o CnH2n, olha o que você vai fazer. Como é o hidrocarboneto, a gente pode fazer essa continha aqui, ó. Você vai dividir pela massa molar do carbono. Você não tem como dividir 56 por 12, não dá um número inteiro, porque por 4 dá 48, por 5 já dá 60. Então eu vou botar sempre o resultado menor, para sobrar. Vocês vão entender por quê. Boto por 4, dá 48, e sobram 8. Esse resto aqui indica o quê? O número de hidrogênios. E esse valor, né, da nossa divisão indica a quantidade de carbonos. Logo, o meu alceno é C4H8. Ele quer a fórmula molecular e o nome oficial do alceno. Para dar o nome oficial do alceno, eu preciso montar a fórmula estrutural. Por isso é que ele me deu essas dicas, que forma acetona, então ele é ramificado. E, além disso, a dupla está na ponta da cadeia. Então, esse cara é o CH2, C dupla, CH3, CH3. Então, aqui eu tenho 8 hidrogênios e 4 carbonos. Então, esse cara aqui é o 2-metil, prop, 1-eno. Lembrando, né, que o número 1 aqui é facultativo. Então, é o 2-metil, prop, 1-eno ou 2-metil propeno. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão aí. Essa questão matamos direto. Vamos para a próxima. Essa próxima reação é uma reação de adição, no qual ele diz, ó, buteno reage com HCl dando composto A. Então vamos montar aqui a fórmula do buteno, ó. Buteno é o 2-buteno, então a dupla ligação está aqui, reagindo com HCl. Então isso vai ser uma reação de adição. Ó, os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então a gente vai colocar o cloro aqui e o hidrogênio a gente colocou aqui, eu não vou botar ele, tá? Isso aqui é uma reação de adição eletrofílica. LF, quando ocorre a reação de adição nucleofílica? Quando a reação de adição for na carbonila, beleza? Quando quebrar a dupla da carbonila. Exemplo, reação de Grignard, que vocês vão ver videozinho aqui com LF, beleza? Então, obtivemos aqui esse camarada aqui, tá? Que é o 1,2,3,4, 2-cloro. Eu tô botando o nome, nem tô vendo se ele tá perguntando, tá, gente? Mas vamos colocar para treinar. É o 2-cloro-butano. A gente apresentou a fórmula molecular dele, a fórmula estrutural, perdão, que ele pede, ó, do A. E ele pede agora a fórmula estrutural do B. Indique ainda o mecanismo na reação 1. Já falamos, adição eletrofílica. Agora nós vamos ver, essa aqui é a reação 1. Agora nós vamos falar da reação 2. A reação 2 é com o 2-cloro-butano reagindo com NaOH, que vai gerar esse nucleófilo aqui, que vai substituir o cloro dessa cadeia. Então é uma reação de substituição nucleofílica. Ah, LF, ele não perguntou isso. Beleza, não perguntou. Mas pode ser que isso aconteça na sua prova. Então essa é uma reação de substituição nucleofílica. Reação de substituição eletrofílica ocorre em anel aromático. Isso é um resuminho, tá, gente?
É um resumo para facilitar nas próximas questões aí. Então, substituição, se é aromático, é eletrofílica. Substituição não aromático, nucleofílica. E a gente pode, no ensino médio, trabalhar dessa forma tranquilamente. Beleza? E a adição eletrofílica é em alceno, a adição nucleofílica é quando quebra a ligação π de uma C-dupla-O, ou seja, uma carbonila. Show? Próxima questão e última. Vamos lá. Ele dá aqui um texto bem grande, né, sobre ácidos graxos, insaturados, parará, parará. E ele diz, em laboratório, para identificar o conteúdo de 3 frascos X, Y, Z, cada um contendo um desses ácidos. Quais ácidos? Oleico, que é o octadeca 9-enóico, ou seja, ele tem uma dupla no carbono 9, tá bom? Ele tem uma dupla no carbono 9. O esteárico não tem dupla. E o linoleico, que tem 2 duplas. Então, ácidos graxos insaturados. E esse aqui, o esteárico, é um ácido graxo saturado. Beleza? Então, ele diz assim, ó, o frasco X não houve descoramento ao adicionar uma solução de Br2CCl4. Ou seja, o X não tem ligação π na forma de dupla, 2 duplas ou tripla. Pode ser alcino também. Mas como aqui nós temos um alceno e um alcadieno, e aqui um alcano, né? Um alcano não, na verdade, é cadeia alcânica, né? Alquena. Né? No caso, a gente tem aqui um ácido, mas eu estou falando só da parte de hidrocarboneto, tá, gente? Então, a gente tem na parte de hidrocarboneto desses ácidos aqui. Vamos colocar assim que fica melhor. Na parte de hidrocarboneto desses ácidos, a gente tem um alceno, um alcadieno no linoleico, um alceno no oleico, e um alcano, parte alcana, né? Parte alcano no esteárico. Eu até inventei um nome aí, né? Alcana. Bom, enfim, vamos nessa que vocês entenderam. Então a gente já sabe que o composto X é o ácido esteárico. Por que ele é o ácido esteárico? Porque ele não descorou a solução de tetracloreto bromo. Bom, o frasco Y houve consumo de 2 mols na hidrogenação dessa cadeia de hidrocarbonetos. Então, galera, cada mol de hidrogênio, ele quebra uma ligação π. Então, 1 mol de hidrogênio, uma π. 2 mols de hidrogênio equivalem ao quê? 2 ligações π, ou seja, ou você tem uma tripla, né? Ou você tem 2 duplas. Como a nossa opção aqui não é um alcino e sim um alcadieno, né? Parte da cadeia de alcadieno, a gente vai dizer que o composto Y, com certeza, é o ácido linoleico. Linoleico. Beleza, galera? Então, a gente consegue, pela hidrogenação catalítica, perceber quem é o composto Y, beleza? Então, o composto Y, e aí ele diz assim, ó, o frasco Z, o ácido apresentou estereoisômeros. Bom, o frasco Z é o esteárico, e ele tem é o oleico, e tem uma dupla. Quando tem carbono com dupla, qual é a possibilidade de isomeria espacial? Estereoisômero significa isomeria espacial. Ah, LF, pensei que estereoisômero era quando só tinha óptica. Não. Quando você tem um D e um L, eles são chamados de enantiômeros. Estereoisômeros são os isômeros espaciais. Tá? E a isomeria espacial pode ser isomeria geométrica, que é esse que nós estamos falando, ou a espacial, que é aquela onde você tem um centro quiral, que pode ser, obviamente, né, em caso de moléculas orgânicas, a grande chance de ser quem? O carbono como centro quiral. Beleza? Bom, em seguida, ele diz assim, ó, escreva a fórmula estrutural espacial em linha de ligação do isômero do ácido oleico, que é prejudicial à saúde. Galera, o isômero da isomeria geométrica prejudicial à saúde é o isômero trans, tanto que a gente vem aí sempre ouvindo que tem que ter 0 de gordura trans. Então, por que isso? Porque ele é mais apolar. Tá? O isômero trans ele é apolar, então ele vai aderir mais, né, nos nossos vasos, ele vai ter uma adesão maior por ele ser apolar, então ele vai ficar menos solúvel também por ele ser mais apolar. Beleza? Então, galera, vamos lá. Agora ele pede para a gente dar esse isômero. Então, de parte de reação orgânica aqui, acabou. Então, o que você vai fazer? Você vai ver quantos carbonos tem nesse cara. Octadecanoico. Octadecanoico, o cara tem
18, né, carbonos. Então eu não vou desenhar esses 18 carbonos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que manter a cadeia em zigue-zague. Para quê? Quando você desenha aqui, vamos supor que aqui seja o carbono 9, você vai ter um hidrogênio para cá e o outro hidrogênio para cá. Você pode desenhar deitado? Pode. Então, desenhando deitado, você vai fazer a mesma coisa. Chegou no carbono 9 lá, que é o carbono 9 que você tem que contar a partir, obviamente, da carboxila, tá? Porque isso não é uma nomenclatura que é a nomenclatura ômega. A nomenclatura ômega, galera, é quando a gente conta do lado oposto ao principal grupo da cadeia. Então, por exemplo, um ácido ômega 3 é quando a dupla está lá no final da cadeia, porque a numeração ômega começa da ponta. Tá legal? Então, vamos supor que aqui eu esteja lá no carbono 9. Então, eu deixo aqui a dupla e mantenho o zigue-zague. Tá legal? Mantenho o zigue-zague aqui para a gente ter o carbono, né? A molécula, no caso, trans. Se você quisesse desenhar o cis, era só você deixar aqui plano, ó. E aí você tiraria o zigue-zague e aí os hidrogênios ficariam na posição cis. Beleza? Então você vai desenhar aqui 18 carbonos, contando com o carbono da carboxila. No carbono 9, você colocaria aqui a ligação dupla e, obviamente, um para cima, outro para baixo, para termos o isômero trans. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Um resumo aqui bem rapidinho sobre reações orgânicas, as principais reações e o composto orgânico que a gente escolheu para esse vídeo foi o alceno. Então ele já caiu aí algumas vezes na provinha, na última prova caiu, né? Uma questãozinha na última prova. Então a gente matou aqui algumas questões. A primeira questão que eu fiz foi de 2024. Então agora, para o próximo vídeo, aguarde que o LF vai escolher mais um composto orgânico, mais uma função orgânica para a gente trabalhar reações. Beleza? Então, se liga aí no vídeo que a LF vai colocar para vocês nessa sequência aí durante essa semana. Beleza? Fui!